Minha filha não tem direito a nada que pertença a esta família, disse o coronel. E o fazendeiro que ouviu aquilo foi o único que discordou e que pagou o preço de discordar. Você já imaginou ser jogada fora da própria casa pelo próprio pai, na madrugada seguinte ao enterro de sua mãe, sem um vintém no bolso, sem um lenço nos ombros, sem um nome que a cidade reconhecesse como digno? É assim que começa a história que marcou para sempre o chão vermelho do interior de Goiás. Numa tarde de 1908, quando a palavra de um coronel ainda pesava mais do que qualquer escritura lavrada em cartório, e o destino de uma mulher era decidido por homens que jamais lhe perguntaram o nome. A cena era de cortar o coração. Uma jovem de 19 anos, de vestido desbotado e olhos que guardavam 50 anos de dor, sentada na soleira de uma farmácia, enquanto crianças atiravam pedrinhas e riam, e nenhum adulto na cidade movia um músculo para intervir. E do outro lado da praça, um fazendeiro silencioso, que havia aprendido a confundir solidão com segurança, desceu da carroça e fez algo que São Bento do Cerrado inteira nunca esqueceu. E meu amigo, minha amiga, o que aconteceu no final dessa história deixou muita gente de boca aberta, porque a reviravolta que o destino guardava para Benedito Caldas e Luzia Marinho era tão grande, tão bonita e tão improvável, que até os que nunca acreditaram no amor passaram a acreditar. Já se inscreva no canal, porque histórias como essa você só encontra aqui. Fique comigo, porque você vai entender por que aquela tarde, num interior empoeirado de Goiás, mudou para sempre o rumo de dois destinos tão machucados. Prepare o coração. Romance, dor, superação e um desfecho cheio de emoção estão só começando. Agora me diga de que cidade você está assistindo essa história. Benedito Caldas tinha 31 anos e carregava cada um deles no corpo com a honestidade de quem não esconde o peso que já sustentou. Era um homem de ombros largos e mãos calejadas. Mãos que conheciam o cabo da enxada muito melhor do que conheciam o toque de outra mão humana. O rosto era marcado pelo sol forte do cerrado goiano, com linhas profundas nas laterais dos olhos que não vinham de sorrisos frequentes, mas de anos passados, franzindo a testa diante de problemas que resolveu sozinho. Os cabelos, escuros com os primeiros fios brancos, infiltrados nas têmporas, ficavam quase sempre presos sob um chapéu de couro gasto. Os olhos eram castanhos escuros, quietos, do tipo que observa mais do que fala. Quando caminhava pela cidade de São Bento do Cerrado, as pessoas se afastavam um passo, não de medo, mas do respeito involuntário que certos homens inspiram sem precisar levantar a voz. A cidade o via como homem justo e trabalhador, um dos fazendeiros mais respeitados da região, alguém que cumpria sua palavra, que pagava seus peões em dia e que nunca pediu favor que não pudesse retribuir. Mas cochichava pelas cercas, nas rodas de chimarrão, nas varandas de fim de tarde, que Benedito havia endurecido demais, que desde a morte de Dora ele havia fechado alguma coisa dentro de si que não tinha chave. Alguns diziam que era luto, outros diziam que era orgulho. Benedito sabia do que falavam e deixava falar, porque sabia também que dor guardada por dentro dói menos do que dor exposta ao sol. Dora havia partido 5 anos antes, numa madrugada de agosto, levada pela febre que não cedia. Tinham 2 anos de casamento, um quarto preparado com carinho, um berço de madeira de cedro que Benedito havia encomendado ao carpinteiro da cidade, antes mesmo de saberem do filho que nunca veio. Quando ela partiu, Benedito não chorou diante de ninguém. Fechou o quarto à chave, deixou o berço no mesmo canto onde estava e passou a viver como se a casa inteira fosse apenas o espaço funcional entre uma jornada de trabalho e outra. O vazio tinha o cheiro de café passado no pano, que era o único cheiro que ele se permitia reconhecer como aconchego. Não guardou rancor de nada nem de ninguém,
mas também não voltou a sorrir, do jeito que sorria antes. A fazenda Terra Firme ficava a 2 quilômetros da cidade, separada dela por uma estrada de terra vermelha que os trópicos da chuva transformavam em atoleiro e a estiagem transformava em poeira. Era uma fazenda de médio porte, com pasto bom, curral bem mantido, um galpão de madeira escura e uma casa grande com varanda de frente que Benedito nunca usava. Os peões o respeitavam. O capataz, velho Armindo, dizia que trabalhar na terra firme era ter a sorte de trabalhar para um patrão que enxergava o homem atrás do serviço. Mas à noite, quando o lampião da casa grande acendia solitário e o cheiro de café se misturava ao canto dos grilos, havia ali uma solidão que nem o trabalho mais duro conseguia cobrir. Foi numa terça-feira comum, voltando da feira com mantimentos na carroça, que o destino de Benedito começou a ser reescrito, sem que ele percebesse, sem que ele pedisse e sem que pudesse mais ignorar. Luzia Marinho tinha 19 anos no rosto e 50 nos olhos. Era uma jovem de beleza discreta, do tipo que não se anuncia, mas que fica na memória, com cabelos escuros presos numa trança frouxa que o descuido das últimas semanas havia desmanchado em mechas, com a pele clara marcada pelo sol inclemente de semanas, dormindo nos cantos de parede. Vestia um vestido de chita desbotado, cor de flor murchada, que mal cobria os joelhos, e abraçava os próprios ombros como se tentasse se segurar inteira. Como se largasse os braços, ela desmoronava. Quando Benedito a avistou, ela estava sentada na soleira da farmácia do seu Aniceto, no centro de São Bento do Cerrado, com um grupo de crianças ao redor que atiravam pedrinhas e riam, e os adultos que passavam desviavam o olhar com o conforto covarde de quem não quer se envolver. Luzia não chorava, não xingava, não implorava, apenas olhava para o chão de terra batida com uma dignidade silenciosa que Benedito, desde longe ainda, achou mais corajosa do que qualquer coisa que havia visto em homem formado. Era a dignidade de quem está sendo pisado, mas se recusa a admitir que dói. Era a postura de quem já perdeu tudo, mas não vai dar ao mundo a satisfação de ver o joelho dobrar. Há 3 semanas, Luzia havia chegado às ruas de São Bento do Cerrado, sem aviso, sem dinheiro, sem ninguém que a conhecesse. A história que a cidade sabia, ou a versão que o coronel Augusto Marinho havia deixado circular, era que ela havia envergonhado a família, que era filha do pecado, que não merecia herdar o nome nem o teto dos Marinho. A história verdadeira era outra, mais cruel e mais simples. Dona Perpétua, a mãe de Luzia, havia morrido numa sexta-feira, e na madrugada do sábado seguinte, o próprio pai a havia empurrado pela porta afora, dizendo na frente dos camaradas que ela não tinha direito a nada. Benedito desceu da carroça sem pensar 2 vezes. Dispersou as crianças com uma palavra firme, apenas uma, e se ajoelhou diante dela com a naturalidade de quem não mede o que vai custar. "Como se chama?" perguntou, a voz saindo baixa, mas clara. Ela ergueu o olhar, devagar, como se não acreditasse que a pergunta era para ela. "Luzia", respondeu com a voz quase sem som, a garganta rouca de dias sem falar com ninguém de verdade. Luzia Marinho. E naquele instante, algo dentro de Benedito Caldas, que estava parado há 5 anos, começou devagar, como água que encontra fresta na pedra, a se mover. Ele notou o estado dela em segundos. Os pés descalços cobertos de poeira, as mãos arranhadas, os lábios rachados de quem bebe pouco, os olhos que, apesar de tudo, não pediam pena. Perguntou quando havia comido pela última vez. Ela desviou o olhar antes de responder, e aquele desvio foi resposta suficiente. Benedito ficou em pé, estendeu a mão e disse apenas: "Vem comigo, tem comida e tem um teto. Mais do que isso, você decide depois." Luzia olhou para a mão estendida, olhou para o rosto dele. Havia algo ali que ela não tinha visto no rosto de ninguém nas últimas semanas. Nem compaixão gratuita, nem curiosidade cruel.
havia apenas seriedade. A seriedade de alguém que diz o que pensa e cumpre o que diz. Ela colocou a mão na dele e se levantou. A cidade toda viu, e a cidade toda começou a falar. Na carroça, a caminho da terra firme, o silêncio entre os dois era pesado, mas não era desconfortável. Era o silêncio de quem está tentando entender em que momento o dia virou. O vento do cerrado trazia cheiro de capim seco e de terra quente. Benedito conduzia os cavalos devagar, como se o ritmo da carroça precisasse respeitar alguma coisa que não sabia nomear. Luzia olhava para a estrada vermelha, abrindo-a à frente com os olhos de quem não tem certeza se o destino é melhor ou pior do que o que deixou para trás. Não precisa ter medo de mim, disse ele por fim, sem tirar os olhos da estrada. Ela não respondeu imediatamente. Então disse, com uma honestidade que o desarmou, eu não tenho mais medo de nada, já não tenho mais nada a perder. Benedito enxugou o suor da testa com a manga da camisa e assentiu, como se aquela resposta fosse a mais razoável que poderia ter ouvido. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse, o destino começava a costurar um laço que nem a dor futura conseguiria desfazer. A fazenda Terra Firme recebeu Luzia Marinho com cheiro de café passado e silêncio de casa grande. Era fim de tarde, quando a carroça entrou pelo portão de madeira rangendo, e a luz amarela do sol baixo espalhava sombras compridas pelo terreiro de terra batida. O velho Armindo, capataz de Benedito, olhou para a moça descendo da carroça com um espanto que durou exatamente 2 segundos, porque o patrão olhou para ele com aquela expressão que não precisava de palavras para dizer que não era hora de perguntas. O capataz assentiu. Tocou a aba do chapéu para Luzia como respeito e foi cuidar dos cavalos. Benedito mostrou a Luzia o quarto que ficava nos fundos da casa. Um cômodo simples com cama de madeira, cobertor de lã e uma janela pequena que olhava para o quintal com pé de mangueira. Não havia luxo, mas havia limpeza e havia privacidade. Esse quarto é seu enquanto você precisar, disse ele parado na porta sem entrar. Não tem nenhuma condição, você não deve nada aqui. Luzia olhou em volta com aquela expressão de quem espera que a generosidade tenha fundo falso. Por que o senhor faz isso? Perguntou ela, e a pergunta tinha cuidado dentro. Não era desconfiança, era a prudência de quem já foi enganado pela bondade. Benedito encostou no batente da porta e respondeu com a franqueza que era sua marca. Porque quando eu era criança, meu pai me ensinou que tem coisa que um homem simplesmente faz. Não porque vai ganhar algo, mas porque seria desonra não fazer. Boa noite, Luzia. E se virou antes que ela pudesse responder. No dia seguinte, Luzia acordou com o canto do galo e ficou deitada por um momento, ouvindo os sons da fazenda acordando ao redor, os mugidos do gado lá longe, o barulho dos peões começando o serviço, o estalar do fogão a lenha na cozinha. Cheirava a broa assando e a fumaça de madeira. Eram cheiros que ela conhecia da infância, de quando a casa da mãe ainda era lar, de quando acordar de manhã era simples, antes que a vida complicasse tudo. Ficou deitada, escutando cada som por mais uns minutos, não porque estava com preguiça, mas porque precisava se certificar de que aquilo era real, que o teto que estava sobre ela era sólido, que ninguém ia bater na porta antes do sol raiar para dizer que era hora de ir embora. Quando se convenceu de que era real, levantou devagar, arrumou a cama com o cuidado meticuloso de quem não quer dar trabalho, dobrou o cobertor de lã com uma precisão quase militar e foi até a cozinha. Benedito já estava sentado à mesa com o café na mão, olhando pela janela para o pasto molhado de orvalho. Quando ela entrou, ele apontou para a chaleira sem cerimônia. Café está feito, tem broa no pano. Ela serviu-se com uma parcimônia que revelava o quanto havia passado sem comer direito. Sentou-se na outra ponta da mesa longa e comeu em silêncio. Não era um silêncio constrangedor. Era o silêncio de duas pessoas aprendendo o ritmo uma da outra,
como dois animais de espécies diferentes que compartilham o mesmo bebedouro e foram entendendo, devagar, que não eram ameaça um ao outro. Depois que terminou de comer, ela ficou com a caneca aquecendo as duas mãos, olhando pela janela para o terreiro onde a luz da manhã espalhava um dourado fino sobre a terra vermelha. Benedito levantou para pegar mais lenha e ela disse, sem pensar muito, como quem apenas nomeia o que está vendo: "A luz aqui de manhã é diferente, é mais leve do que a da cidade." Ele parou com a lenha nos braços e olhou pela mesma janela por um instante, como se estivesse tentando ver o que ela estava vendo. "Sempre foi assim", disse. "Eu simplesmente parei de notar." Ela voltou o olhar para a caneca. Ele voltou para o fogão. Mas a frase ficou pairando entre os dois como fumaça, dissolvendo devagar, mas não desaparecendo de vez. Nos dias que se seguiram, Luzia tentou ajudar nas tarefas da casa. Benedito, no começo, recusou com educação, dizendo que ela precisava descansar, recuperar as forças. Ela continuou assim mesmo, discretamente, porque ficar parada era pior, porque o silêncio ocioso a deixava sozinha com os pensamentos, e os pensamentos eram pesados demais para carregar sem fazer nada. Começou varrendo o terreiro de manhã cedo, antes que ele acordasse. Depois, passou a ajudar na cozinha, preparando o almoço junto com a velha Cândida, cozinheira da fazenda, que a recebeu com a suspeita natural de quem não sabe o que pensar, mas observa tudo. Com o tempo, a velha foi cedendo. Primeiro ensinando onde ficavam as panelas, depois pedindo opiniões sobre o tempero, depois rindo de algo que Luzia disse sobre o modo errado de pilar o milho. Foi numa tarde de quarta-feira, quase 2 semanas depois, que a confiança entre Benedito e Luzia deu o primeiro salto verdadeiro. Ele havia voltado do pasto com um corte feio no antebraço, feito por arame farpado, que havia cedido quando ajudava a consertar uma cerca. Tentou amarrar um pano sozinho na varanda, lutando com a própria mão esquerda, a testa franzida de concentração e dor. Luzia apareceu na porta e, sem perguntar permissão, veio até ele com um pano limpo umedecido em água da bacia. "Deixa eu ver esse corte", disse com voz firme, mas suave. Ele hesitou, porque não era acostumado a ser cuidado, porque havia 5 anos fazia tudo sozinho e havia arranjado uma certa paz nessa solidariedade consigo mesmo. Mas a mão dela já estava segurando o braço dele com uma delicadeza prática, limpando o corte com cuidado. Quando seus dedos tocaram a pele do antebraço dele, algo que os dois fingiram não sentir passou entre eles como uma brisa inesperada numa tarde sem vento. "Você vai precisar que o seu aniceto olhe isso", disse ela, amarrando o curativo. "Pode inflamar." Benedito olhou para o curativo, depois para ela e disse: "Obrigado." Apenas isso, mas era um obrigado que carregava mais do que agradecimento. Era o obrigado de um homem que havia esquecido o que era deixar alguém fazer algo por ele. Naquela mesma noite, sentados na varanda enquanto o vento do cerrado esfriava o fim do dia e as estrelas apareciam, uma por uma, sobre o pasto silencioso, Luzia contou sobre a mãe. Contou sobre Dona Perpétua, que cantava enquanto varava noites costurando, que sabia o nome de todas as ervas do quintal e sua serventia, que havia amado Augusto Marinho de um amor que o tempo e a crueldade do marido não conseguiram destruir completamente. Contou sobre a mão da mãe apertando a dela na hora da morte e sobre a promessa que havia feito a si mesma de não dobrar, não importava o que viesse depois. A voz saiu embargada nos trechos mais pesados, mas os olhos ficaram secos. Luzia Marinho não chorava na frente de ninguém. Ainda não. Benedito ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte escuro onde o cerrado se fundia com a noite. Então disse: "Eu tive uma mulher, Dora. Ela morreu há 5 anos." Uma pausa.
Ainda tenho o quarto dela fechado à chave. Ainda tenho o berço que mandei fazer e que nunca serviu. Luzia olhou para ele. Ele continuou, com a voz baixa, mas sem tremer. Durante muito tempo achei que trabalhar até não sentir era o mesmo que viver. Hoje não tenho tanta certeza. Ela não respondeu com palavras. Apenas assentiu, devagar, com aquele olhar que dizia que entendia sem precisar ter vivido a mesma coisa. E aquilo foi suficiente para que os dois se sentissem, pela primeira vez em muito tempo, um pouco menos sozinhos no mundo. A cidade, no entanto, não compartilhava da mesma paz. Em São Bento do Cerrado, a presença de Luzia na fazenda Terra Firme virou o assunto que temperava todos os outros. Dona Gertrudes, viúva do antigo tabelião e guardiã autoproclamada da moral da cidade, foi a primeira a gritar em voz alta o que todos murmuravam em voz baixa. Uma moça sem família e sem reputação dentro da casa de um homem solteiro. Disse na roda de costura que acontecia toda quinta-feira na sacristia da igreja, com a voz melada de quem finge estar preocupada quando está mesmo curiosa e invejosa. Isso é indecência, e o padre devia dizer alguma coisa. As outras mulheres assentiram com a cabeça, com a velocidade de quem não quer ficar de fora da indignação coletiva. Afinal, em São Bento do Cerrado, ninguém queria ser a última a saber e a primeira a perdoar. O coronel Augusto Marinho, ao saber onde a filha havia parado, sentiu o estômago apertar com uma força que não tinha nada de paternal. Era medo. O tipo de medo que vem não de arrependimento, mas de cálculo. Porque enquanto Luzia estivesse viva e amparada por um homem respeitado da região, o segredo que ele havia enterrado junto com Dona Perpétua poderia um dia sair do escuro. Mandou um recado ao fazendeiro por meio de um dos seus homens, com palavras polidas por fora e ameaça por dentro, dizendo que era melhor Benedito não se envolver em assuntos de família alheia. Benedito devolveu o recado sem intermediário, indo pessoalmente à venda do seu Horácio, onde sabia que o recado do coronel seria esperado, e dizendo em voz clara para quem quisesse ouvir. Quando um coronel expulsa a filha na madrugada do enterro da esposa, o assunto deixa de ser de família e vira assunto de consciência. E consciência, aqui na Terra Firme, não está à venda. A cidade ouviu, o coronel soube. E aquela declaração discreta foi o primeiro galho seco que o fogo logo tomaria. As semanas que se seguiram foram, para Benedito e Luzia, uma construção lenta e delicada como a de uma parede de adobe. Cada tijolo posto com cuidado, testando o equilíbrio antes de colocar o próximo, sem pressa, mas sem pausa. Trabalhavam juntos no terreiro de manhã, ele orientando, ela aprendendo os ritmos da fazenda, com a velocidade de quem sempre teve inteligência e vontade, mas nunca teve oportunidade. Havia momentos em que os dois se esqueciam de que eram dois estranhos que o acaso havia posto sob o mesmo teto, momentos em que a conversa fluía com a naturalidade de quem se conhece há anos, em que um terminava o pensamento do outro sem perceber, em que o silêncio era compartilhado sem peso. Num sábado de tarde, enquanto reparavam juntos o portão do galinheiro que a chuva havia dobrado, Luzia disse algo que o fez parar. Ela estava segurando a tábua enquanto ele pregava o prego e disse sem olhar para ele, com aquela voz de quem está pensando em voz alta: "Eu me esqueci de que isso existia." Ele pausou o martelo. "O quê?" perguntou. "Isso," ela repetiu, gesticulando vagamente em direção ao terreiro, à fazenda, ao céu amarelado da tarde. Um dia que é só um dia, sem ter que ficar de olho nas portas, sem calcular qual canto de parede vai ser menos frio de noite. Um dia que é só trabalho e café e o som do vento. Benedito a olhou por um momento mais longo do que pretendia, e então voltou a pregar o prego sem responder. Mas o silêncio que veio depois era do tipo que responde sem usar palavras. O coronel Augusto, enquanto isso, não descansava. Convocou uma reunião na sua fazenda com 3 homens de confiança,
Homens que haviam feito serviços duvidosos para ele antes e não tinham escrúpulo nem memória longa. O plano era simples e covarde, como tudo o que o coronel fazia. Intimidar Benedito, fazer a moça querer ir embora por vontade própria e, se não funcionasse, encontrar outro jeito de silenciar o passado. Numa noite de lua nova, quando o cerrado ficava tão escuro que não se via a mão na frente do rosto e os grilos cantavam alto como se cobrissem qualquer outro som, os três homens entraram na propriedade pela cerca dos fundos, com passos de quem já fez isso antes e sabe como não fazer barulho. Atearam fogo no paiol menor, onde ficava parte da ração do gado, e observaram as chamas tomar a palha seca com a rapidez cruel do fogo que encontra o que precisa. Deixaram um bilhete preso no portão com a faca cravada na madeira, escrito em letras tortas, que queriam parecer anônimas. Cuide dos seus negócios ou perde mais do que palha. Benedito acordou com o cheiro de fumaça, antes mesmo de ouvir o barulho. Era o tipo de cheiro que o corpo reconhece como perigo antes que a cabeça tenha tempo de processar. Saiu da cama já calçando as botas. Chegou ao terreiro a tempo de ver as chamas do paiol dos fundos, alaranjadas e altas contra o céu preto da madrugada. Gritou para os peões, acordou o velho Armindo e nos minutos seguintes havia correria e baldes e a voz de Benedito no centro de tudo, coordenando sem panicar, porque era o tipo de homem que em crise fica mais frio, não mais quente. Mandou Luzia para dentro da casa com a chave fechada e ficou na varanda até o amanhecer. A carabina no colo, os olhos no horizonte de cerrado estrelado, o coração, pela primeira vez em anos, mais aceso do que apagado. Não era raiva, embora raiva houvesse. Era algo mais próximo de determinação. A certeza de que havia uma linha que não iria deixar cruzar, que havia uma pessoa dentro daquela casa que não iria deixar ser pisada mais uma vez. De manhã, quando Luzia desceu e viu a expressão no rosto dele e o cheiro de fumaça ainda no ar, compreendeu o que havia acontecido sem precisar que ele explicasse. Ficou em pé na soleira da cozinha, abraçando os próprios ombros, e disse com a voz firme, mas com as mãos levemente trêmulas: "Eu posso ir. Não quero que você perca mais por minha causa." Benedito depositou a carabina encostada na parede, virou-se para ela com uma calma que não era indiferença, mas sim convicção, e respondeu: "Luzia, eu não te trouxe aqui para te proteger enquanto fosse cômodo. Trouxe porque era o certo, e o que é certo não muda por causa de palha queimada, nem de faca cravada em portão. Senta, o café vai esfriar." Ela o olhou por um longo momento. Engoliu alguma coisa que poderia ter sido lágrima, se ela fosse do tipo que chora. Então foi sentar à mesa. Foi a velha Cândida, cozinheira de mais de 60 anos que havia visto muita coisa acontecer naquela fazenda, quem primeiro percebeu o que estava crescendo entre os dois. Disse para o velho Armindo, numa tarde, enquanto estendia roupa no varal, que havia coisas que não precisavam de palavra para existir, que a maneira como o patrão ouvia Luzia falar era diferente de como ele ouvia qualquer outra pessoa, que havia ali uma atenção que não era só bondade. Armindo respondeu que concordava, mas que ia guardar aquilo para ele, porque patrão tinha direito de se resolver no próprio tempo. Numa tarde de quinta, um episódio azedou o clima da cidade de vez. Lúcio Falcão, primo do coronel Augusto e homem de língua afiada e caráter escorregadio, apareceu na fazenda Terra Firme a cavalo, sem ser chamado, com um sorriso de quem veio fazer favor quando veio mesmo fazer pressão. "Benedito", disse ele descendo do cavalo com a intimidade falsa de quem quer parecer amigo, "a família Marinho tem interesse em resolver esse assunto com calma e sem escândalo. Se a moça puder seguir caminho, todo mundo fica bem." Benedito cruzou os braços, a mandíbula travada, os olhos fixos no homem sem piscar. "A moça tem nome",
respondeu com uma lentidão que era mais ameaçadora do que qualquer grito. E tem também o direito de estar onde quer que queira estar. Agora, se você não tem mais nada de útil a dizer, o portão por onde entrou ainda está aberto. Lúcio tentou continuar, tentou sorrir de novo, mas havia algo no rosto de Benedito que tornava difícil continuar fingindo que aquela conversa estava indo bem. Montou no cavalo e foi embora sem conseguir o que havia vindo buscar. Naquela mesma noite, depois do jantar, Luzia ficou mais quieta do que de costume. Sentada na varanda, olhava para o cerrado escuro com aquela expressão de quem está contando um peso que não sabe quanto pesa. Benedito sentou na cadeira ao lado, sem dizer nada, apenas compartilhando o silêncio da noite. O vento passava suave, carregando o cheiro de terra e de flores do cerrado que o escuro impedia de identificar. Depois de um longo tempo, ela disse sem olhar para ele: "Eu nunca soube o que minha mãe deixou de herança. Ela dizia que tinha uma coisa guardada, que quando chegasse a hora certa eu ia saber. Mas o padre que fez o enterro era amigo do meu pai, e as coisas que ficaram na casa depois que ela foi, ele ficou com todas." Benedito ouviu com atenção, e algo naquilo ficou em algum lugar da memória, como um grão de areia que entra no sapato e que ainda não incomoda, mas que está lá. No dia seguinte, Benedito estava consertando a porteira velha quando o velho Honório apareceu na estrada a pé, caminhando com a lentidão de um homem cujos pés já conhecem demais o peso dos anos. Honório havia sido auxiliar do cartório de São Bento do Cerrado durante mais de 30 anos, um homem de memória prodigiosa e de lealdade paciente. Estava visivelmente abatido, com uma tosse que sacudia o peito e com olhos que carregavam alguma coisa que precisava ser dita. Benedito o chamou para sentar na sombra e mandou buscar água. Honório bebeu devagar e então disse, com a voz de quem sabe, que talvez não tenha muito tempo, mas tem o suficiente para dizer o que precisa. "Benedito, eu precisava falar com alguém de confiança. Faz tempo que carrego uma coisa que não é minha para carregar." E então falou sobre a Bíblia. Disse que Dona Perpétua havia aparecido no cartório alguns anos antes, sozinha, numa manhã em que Coronel Augusto estava fora da cidade. Havia-lhe entregado um documento para guardar, um envelope dentro de uma Bíblia que tinha sido de seu pai, o velho fazendeiro Emílio Cândido. Disse que era para guardar até que a filha precisasse e que ele saberia quando chegasse a hora. Honório sentiu um peso no peito e tossiu de novo antes de continuar. "Eu achei que nunca ia chegar essa hora, Benedito, mas quando soube que a menina estava aqui, entendi que chegou." Benedito ficou em pé, a mão apertando a tábua da porteira como âncora. O grão de areia que havia entrado no sapato na noite anterior acabava de virar pedra. Benedito levou Honório para dentro da casa, sem dizer mais nada. Chamou Luzia da cozinha com uma calma que era diferente da calma de sempre. Era a calma de quem está segurando algo grande e não quer derrubar. Quando ela entrou e viu o velho Honório sentado à mesa com uma Bíblia encadernada em couro escuro nas mãos, não entendeu imediatamente, mas sentiu. Sentiu do jeito que a gente sente quando o ar de um cômodo muda sem que nada visível tenha mudado. "Senta, Luzia", disse Benedito, e o tom era gentil, mas sério, do tipo que a gente obedece antes de pensar. Honório pôs a Bíblia sobre a mesa. Abriu com mãos que tremiam levemente, não de velhice, mas do peso de guardar aquilo por tanto tempo. De dentro saiu um envelope amarelado pelo tempo, com a letra de Dona Perpétua na frente, escrito apenas "Para Luzia, quando o tempo for." A jovem estendeu a mão para pegar o envelope com dedos que ela queria que ficassem quietos e que não ficaram. Abriu devagar, como se pressa pudesse estragar algo que o tempo havia preservado. Havia 2 documentos dentro. O primeiro era uma carta da mãe, breve, com a letra miúda de quem escreveu com cuidado e com pressa ao mesmo tempo. O segundo
Era um documento cartorial com cabeçalho do cartório da comarca, datado de 12 anos atrás, com a assinatura do falecido Emílio Cândido e o reconhecimento em cartório. Benedito leu o documento em voz alta, com a voz medida de quem quer ter certeza de que cada palavra é ouvida com a clareza que merece. Era o testamento de Emílio Cândido, fazendeiro da região vizinha, que havia falecido há 2 anos, deixando como herdeira única de todas as suas propriedades no Vale do Cedro mais de 400 hectares de terra lavrável à beira de rio, a filha de sua sobrinha Perpétua, registrada como Luzia Marinho Cândido. O documento era legítimo. As assinaturas eram reconhecidas. A cópia havia sido guardada antes do casamento de Perpétua com Augusto, antes que qualquer coisa pudesse ser adulterada. O silêncio que se seguiu à leitura era daqueles silêncios que ocupam o espaço entre a revelação e a compreensão, o momento em que a cabeça ainda está tentando encaixar o tamanho do que foi dito. Luzia olhava para o documento sem piscar, com os lábios levemente abertos, a mão sobre a boca. Depois olhou para Honório, depois para Benedito, depois de volta para o papel. E então, pela primeira vez desde que havia chegado à fazenda Terra Firme, Luzia Marinho chorou. Não um choro de derrota, era um choro de chegada. O choro de quem estava carregando uma coisa pesadíssima e finalmente pôde pousar. Benedito não disse nada. Apenas pôs a mão sobre a dela que segurava o papel, com a firmeza simples e sem exagero de quem diz: estou aqui, sem abrir a boca. Honório tossiu discretamente e disse que ia precisar ir, que havia feito o que devia e que dormia melhor sabendo. Benedito o acompanhou até a estrada, agradeceu com o aperto de mão de quem não tem mais palavras e voltou para dentro. Àquela noite, o coronel Augusto Marinho soube pelo mesmo Lúcio Falcão que o velho Honório havia ido até a fazenda de Benedito Caldas. Entendeu de imediato o que havia acontecido, porque era o tipo de homem que vive esperando que os cadáveres que enterrou se levantem. Tomou uma decisão desesperada com a frieza fria dos covardes. Mandou 2 homens buscar o velho Honório ainda naquela noite, sob o pretexto de que o coronel precisava conversar com ele sobre assunto de cartório. Os homens foram. Honório estava dormindo quando bateram, abriu a porta sem desconfiar e foi levado antes que pudesse avisar alguém. O coronel o manteve trancado num cômodo dos fundos da fazenda dele, dizendo que era questão de algumas horas, que tudo se resolveria. Mas Benedito havia previsto algo assim. Não com a precisão de quem sabe, mas com a intuição de quem conhece o caráter de certos homens. Quando foi verificar Honório de manhã cedo, encontrou a casa vazia e a porta aberta. Voltou correndo para a Terra Firme, chamou o velho Armindo e 2 peões de confiança e foi até a fazenda do coronel com a resolução tranquila e absoluta de quem não vai ser dissuadido. Chegou no portão, bateu sem hesitar. O capataz do coronel disse que o patrão não estava. Benedito respondeu que ia esperar e esperou, parado no portão, por 2 horas inteiras. Até que o próprio coronel Augusto veio até a soleira com a arrogância nervosa de quem sabe que está perdendo o controle da situação. O velho Honório está aqui, disse Benedito sem preâmbulo. Eu sei que está, e sei por quê. O coronel tentou negar, tentou usar a voz de comando que sempre funcionara, mas havia algo nos olhos de Benedito Caldas naquela manhã que era diferente, uma certeza sólida que não dobrava. Você está cometendo um erro muito sério, disse o coronel, abaixando a voz. Essa história toda não vai te trazer nada de bom. Deixa pra lá, rapaz. Deixa pra lá, repetiu Benedito, com uma calma que era mais ameaçadora que qualquer grito. Um homem expulsa a filha na madrugada do enterro da própria esposa, esconde herança que pertence a ela, manda queimar meu paiol e sequestra uma testemunha, e o senhor me pede para deixar para lá? Uma pausa. Solte o velho Honório, agora.
Ou amanhã de manhã, o juiz de paz vai ouvir tudo o que eu tenho a dizer, com o documento que tenho na mão e com a testemunha que o senhor está tentando calar. O coronel ficou em silêncio por um longo momento, os olhos calculando. Mandou soltar Honório. No sábado seguinte, São Bento do Cerrado acordou com uma manhã de outubro que cheirava a terra molhada, porque havia chovido antes do amanhecer pela primeira vez em semanas. O terreiro da igreja matriz ainda pingava quando as pessoas começaram a chegar para a missa das 8. Era a missa de maior frequência da semana, quando a cidade inteira se reunia num único lugar. Dona Gertrudes estava no banco da frente, como sempre. O coronel Augusto chegou com a gravata bem posta e o andar de quem ainda acredita que a situação está sob controle. O padre Olímpio estava no altar arrumando os santos com a paciência devota de quem faz isso há 40 anos. Foi então que Benedito Caldas entrou pela porta da frente com Luzia Marinho ao lado. Ela usava o único vestido que havia conseguido que ficasse bem, um algodão azul que a velha Cândida havia ajustado nas costuras, com o cabelo preso e os ombros erguidos do jeito que ela erguia quando estava se preparando para enfrentar algo. Ele ia de camisa branca e chapéu na mão, o envelope com os documentos sob o braço. O silêncio que varreu a igreja quando os dois entraram foi o tipo de silêncio que só acontece quando algo que as pessoas intuíam finalmente está prestes a tomar forma. Benedito foi até o centro do corredor e pediu a palavra ao padre Olímpio com um respeito que não era submissão, mas era deferência genuína. O padre, que era homem de discernimento e havia visto muita coisa acontecer naquela cidade ao longo de décadas, olhou para o rosto do fazendeiro e percebeu que aquilo era sério e necessário. Acenou com a cabeça. Benedito tirou o chapéu, pôs sob o braço e virou-se para a assembleia. Havia crianças esticando o pescoço pelos bancos. Havia mulheres com leques parados no meio do ar. Havia homens que cruzaram os braços instintivamente, do jeito que se faz quando alguém vai dizer algo que vai exigir que a gente tome posição. Benedito falou com a voz clara e firme que carregava pelo corredor da igreja de uma ponta a outra. A voz de quem está acostumado a dar ordens no campo, mas que agora estava usando para dizer uma verdade que havia esperado tempo demais para ser dita. Explicou quem era Luzia Marinho. Explicou de onde vinha a herança do avô Emílio Cândido. Leu em voz alta os trechos principais do testamento, cada palavra dita com o peso de quem sabe que está devolvendo a alguém algo que foi roubado. Apresentou Honório, que estava sentado num banco ao fundo, com as mãos sobre a Bíblia no colo e os olhos fechados como quem reza, como testemunha viva do documento que havia guardado por anos a pedido de Dona Perpétua. E então olhou diretamente para onde o coronel Augusto estava sentado, com aquela calma que era mais pesada do que qualquer raiva. O Senhor expulsou a filha legítima para ficar com terras que não eram suas. Isso tem nome jurídico e tem consequências. O coronel se levantou com a face vermelha como brasa, a gravata de repente parecendo apertar o pescoço. Tentou falar, tentou usar a voz de coronel que sempre silenciou qualquer oposição naquela cidade. Disse que o documento era falso, que havia conspiração, que tudo aquilo era invenção de gente sem respeito por família. Mas então o padre Olímpio pediu para ver o documento com a mão estendida e a serenidade de um homem que não tem medo de descobrir a verdade. Olhou a assinatura do falecido Emílio Cândido devagar, reconheceu a letra que havia visto em doações e registros de terras ao longo de anos, de convivência com o velho fazendeiro. Passou o papel de volta a Benedito, ergueu a mão aberta para pedir silêncio e disse com a voz serena e clara que usava para as coisas mais sérias da vida: esta assinatura é legítima. Eu conheço essa letra. Convivi com o senhor Emílio Cândido por muitos anos. Este documento é verdadeiro. A murmuraria que se levantou na igreja foi como o barulho de uma represa que abre,
Uma onda crescente de sussurros e exclamações que foi do fundo até a frente e voltou transformada em coisa maior. Dona Gertrudes deixou o leque cair no banco, sem perceber. Alguns homens olharam para o coronel com expressões que mudavam enquanto olhavam, de lealdade para desconforto, para algo muito próximo de vergonha. O coronel Augusto tentou sair pela lateral. O delegado Arlindo, que estava presente como qualquer cidadão da cidade, bloqueou o caminho com o corpo e com a voz calma de quem sabe que tem autoridade para isso. Coronel, o senhor vai precisar me acompanhar. O delegado Arlindo não perdeu tempo. Coronel Augusto Marinho foi detido ainda naquele sábado de manhã, conduzido à cadeia da comarca, enquanto a cidade inteira assistia pela janela, com aquela mistura de espanto e de uma satisfação que as pessoas honestas têm quando veem a verdade finalmente ganhar de peso. As acusações eram graves: falsificação de documentos, apropriação indébita de herança, ameaças com uso de capangas e impedimento de testemunha. O processo correu com uma celeridade que surpreendia para os padrões da época, em parte porque o juiz de paz, Dr. Bellarmino, era um homem que abominava o tipo de abuso que os coronéis praticavam como se fosse prerrogativa de classe. Lúcio Falcão, o primo, foi chamado para depor e decidiu que era mais conveniente contar tudo do que ser cúmplice sem benefício. Os dois homens que haviam queimado o paiol foram identificados e presos. 2 semanas depois da missa, o juiz Bellarmino assinou a sentença. Coronel Augusto Marinho foi condenado a 2 anos de prisão e ao pagamento de restituição, e após cumprir a pena, seria expulso da comarca sem direito a manter propriedades na região. As terras que ele havia administrado, como se fossem suas, foram oficialmente vinculadas ao inventário de Emílio Cândido, pendentes de transferência para a legítima herdeira. Dona Gertrudes foi a primeira a pedir desculpas a Luzia. Apareceu na porta da fazenda Terra Firme, numa tarde de segunda-feira, com um pão de queijo embrulhado num pano e um constrangimento que era grande o suficiente para ser genuíno. Luzia a recebeu com a cortesia que havia aprendido com a mãe e com a generosidade que é própria de quem já foi pisado e sabe que rancor pesa mais do que alivia. Tomaram café juntas na varanda. Quando Dona Gertrudes foi embora, Luzia ficou olhando para a estrada vermelha por um momento. Benedito encostou no batente da porta atrás dela e disse: "Você podia ter mandado embora." Ela respondeu sem virar: "Eu sei, mas minha mãe me ensinou que a gente trata as pessoas como quer ser tratado, não como foi tratado." O processo de transferência das terras do Vale do Cedro levou mais 1 mês. Quando os documentos chegaram com o nome de Luzia Marinho Cândido como proprietária legítima, assinalados com o carimbo do cartório e a assinatura do juiz, ela os leu sentada à mesa da fazenda enquanto Benedito preparava o café. Não disse nada por um bom tempo. Depois, dobrou os papéis devagar, os guardou dentro do envelope e ergueu os olhos para ele. "Benedito", disse com a voz que ela usava quando o que ia falar era importante, "eu quero que as terras sejam parte da Terra Firme. Quero que a gente administre junto." Ele parou com a chaleira na mão e a olhou. "Junto?" repetiu, querendo ter certeza que entendia o que ela estava dizendo. Ela assentiu, sem desviar o olhar. "Junto", confirmou, "se você quiser." Benedito pôs a chaleira de volta no fogão. Ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram mais longos do que eram e disse: "Tem uma coisa que eu preciso te dizer antes. Uma coisa que devia ter dito antes, mas não sabia como." Luzia esperou. Ele se sentou à mesa do lado oposto e olhou para ela com aquela seriedade que era a forma como ele se permitia ser vulnerável. "Desde aquela tarde na praça, quando te vi sentada na soleira daquela farmácia, eu entendi alguma coisa que não sei nomear direito. Fui te buscar não só porque era o certo, mas porque havia algo em você que me fez querer fazer a coisa certa. Com o tempo, esse algo cresceu
e ficou muito maior do que eu esperava. Uma pausa. Eu não sei dizer bonito, mas sei dizer verdadeiro. E verdadeiro é o seguinte: eu quero que você fique. Luzia, não por terras, nem por acordo, nem por conveniência. Quero porque quando você está aqui, essa casa tem um barulho diferente. Tem vida num jeito que eu não ouvia há 5 anos. Luzia fechou os olhos por um instante, e quando os abriu, haviam lágrimas que ela não tentou esconder desta vez. Eu prometi que não ia dobrar, disse com a voz que tremia levemente, mas firme. Mas descobri que tem diferença entre dobrar de derrota e dobrar de alívio. Ela se levantou, foi até o lado dele, ficou de pé diante dele. Eu quero ficar, Benedito. Não porque não tenho opção, porque agora tenho. Quero porque aqui é onde eu aprendi de novo o que é um dia ser só um dia. E porque você é a única pessoa que nunca me pediu para ser diferente do que sou. Benedito se levantou devagar. Segurou o rosto dela com as 2 mãos, com aquelas mãos que conheciam o cabo da enxada e que aprendiam naquele momento a segurar alguma coisa diferente. E olhando dentro dos olhos dela, disse: eu te quero do meu lado, Luzia, todos os dias até o fim. O beijo que veio foi do tipo que não precisa de descrição elaborada, porque alguns momentos são grandes demais para caber em muitas palavras. Foi um beijo que selou um pacto que nem a distância, nem a dor, nem o juízo de quem nunca entendeu nada dos dois poderia desfazer. Do lado de fora, o cerrado estava começando a dourar com o sol de fim de tarde, e o vento que passou pela janela aberta cheirava a terra molhada e a esperança, que às vezes tem o mesmo cheiro. O casamento aconteceu 6 semanas depois, numa tarde de outubro que cheirou a promessa desde o amanhecer. Choveu de madrugada, a primeira chuva boa da estação, daquelas que chegam devagar e ficam por horas, encharcando a terra até o fundo. Quando amanheceu, o cerrado estava todo molhado e verde e brilhando, como se tivesse se arrumado para a ocasião. O ipê que ficava no centro do terreiro da terra firme, que havia ficado seco de flor por meses, apareceu naquela manhã coberto de cachos amarelos que pareciam ter chegado todos de uma vez, como se a árvore houvesse guardado a florada para o momento certo. O padre Olímpio celebrou a cerimônia debaixo do ipê, com a cidade quase inteira presente. Não mais como plateia curiosa, mas como vizinhança que havia aprendido, a custo e com vergonha, que havia julgado errado e queria fazer diferente. O velho Armindo estava na primeira fila com o chapéu seguro contra o peito. A velha Cândida não conseguiu parar de chorar desde a entrada e dizia que era alergia ao pólen do ipê, mas todo mundo sabia que não era. O velho Honório estava sentado num banco carregado especialmente para ele, com a Bíblia no colo, sorrindo com a paz de quem chegou ao fim de uma obrigação longa e pesada. Luzia usava um vestido de algodão branco que a velha Cândida havia costurado com a ajuda de 3 outras mulheres da região, simples, mas com um caimento que a fazia parecer exatamente o que era. Uma mulher que havia passado pelo fogo e saído do outro lado inteira e mais bonita do que entrou. Usava sobre os ombros um chale de lã azul que havia pertencido à mãe de Benedito, que ele havia guardado no fundo de um baú, e agora tirou com as mãos que tremeram um pouco. Ele estava de camisa de linho branco, com o chapéu na mão, e quando ela chegou caminhando pelo terreiro, ele a olhou com o olhar de quem finalmente chegou num lugar que estava procurando sem saber. Os votos foram os que Benedito havia escrito sozinho, numa noite sentado na varanda, tentando palavras e riscando palavras, até ficar só com o que era verdadeiro. Eu prometo estar aqui quando o dia for bom e estar aqui quando o dia for difícil. Prometo não esconder o que sinto, mesmo quando for mais fácil ficar calado. Prometo ver em você não o que a cidade disse que você era, mas o que eu vi na tarde em que você ergueu o olhar do chão com mais dignidade do que eu já vi em homem nenhum. E ela disse: eu prometo que nunca mais vou confundir estar sozinha com ser livre.
Prometo trazer para esse chão tudo o que aprendi sobre recomeço, porque aprendi a maioria disso aqui. E prometo que, quando vier a vontade de dobrar, vou me lembrar que tem 2 joelhos e um deles é seu. A celebração depois foi simples e alegre, da maneira certa, com mesa de comida feita por mãos da comunidade, um sanfoneiro que tocou valsas e forrós até o sol escurecer de vez. E crianças correndo pelo terreiro, enquanto os adultos conversavam com a leveza de uma tarde que sabia que estava sendo especial. O velho Armindo dançou com a velha Cândida uma valsa desajeitada que arrancou risada de todo mundo, incluindo deles. Meses depois, as terras do Vale do Cedro já sentiam o trabalho conjunto do casal. Benedito tinha planejado os pastos. Luzia havia recuperado as nascentes que a negligência havia deixado secar. E juntos haviam contratado mais 3 famílias de trabalhadores que passaram a viver nas casas que construíram no limite das 2 propriedades unidas. A Fazenda Terra Firme foi rebatizada. Numa tarde em que estavam no terreiro vendo o sol descer sobre o novo pasto verdejante, Luzia disse que queria mudar o nome. Benedito perguntou o que ela tinha em mente. Ela olhou para as terras ao redor, para a água correndo no riacho que haviam desentupido, para o ipê amarelo que ainda tinha algumas flores tardias balançando no vento, e disse: Fazenda da Promessa. Ele concordou sem precisar pensar. Numa manhã de abril, Luzia foi até onde Benedito estava consertando a porteira velha. Aquela que ela mesma havia pedido para reformar quando chegou, e ficou do lado dele, sem falar por um momento. Ele percebeu que ela estava diferente antes mesmo de ela abrir a boca. Havia uma qualidade no silêncio dela, uma espécie de contenção que ele havia aprendido a ler. Benedito, disse ela por fim, com a voz que guardava algo importante dentro. Ele parou. Ela o olhou com os olhos que sorriam antes da boca. Vai ter uma pessoa nova aqui na fazenda. Ele ficou completamente imóvel por alguns segundos. Depois, deixou a ferramenta no chão devagar, virou-se para ela e disse, com a voz que saiu mais baixa do que pretendia: Como assim? Ela sorriu, e era um sorriso do tipo que ilumina tudo ao redor. Como assim, do jeito que você entendeu? Benedito ergueu o rosto com um sorriso que a cidade toda precisaria ver para acreditar. Porque era o sorriso de um homem que havia voltado de um lugar muito escuro e chegado finalmente em algum lugar com luz. E assim, onde havia apenas abandono e vergonha, floresceu não só amor, mas a compreensão de que o valor de uma pessoa não está no que os outros dizem dela, e sim na dignidade com que ela se mantém de pé quando tudo ao redor tenta fazê-la dobrar. Uma filha jogada fora como coisa sem préstimo descobriu que era herdeira de terra e amor. Um homem que havia confundido solidão com segurança descobriu que vulnerabilidade é a única porta que leva de verdade para outra pessoa. E uma cidade inteira que havia julgado sem perguntar aprendeu, constrangida e devagar, que a justiça tarda, mas que chega, e que chega sempre pelo caminho mais improvável. A Fazenda da Promessa cresceu, e o casal que a batizou provou que quando a gente tem coragem de fazer o que é certo, mesmo quando custa, o destino encontra um jeito de devolver o que parecia perdido para sempre. Agora me diz, o que você achou desse final emocionante? Deixe nos comentários a sua opinião. Ela é muito importante para nós. E se essa história tocou seu coração, deixe o like, se inscreva no canal e ajude a gente a chegar aos 100 inscritos. Compartilhe o vídeo para que outras pessoas também sintam essa lição de vida tão bonita. E não vá embora agora. Clique na próxima história porque tem muita narrativa emocionante da época esperando por você. Nos vemos lá.